E eu quero iniciar ao contrário hoje. Tudo ao contrário. Eu quero começar pela ceia do Senhor, porque as nossas supostas ordens são apenas as nossas mais tolas rotinas. Diante de Deus, a ordem é a da espontaneidade, da sinceridade e do amor simples. Olhem bem para esta mesa. É uma mesa simples. Coisa de Deus. Essa aqui talvez seja até mais sofisticada do que aquela daquele cenáculo. Há 2000 anos, lá em Jerusalém, quando Jesus disse aos discípulos dele: ide e preparai um lugar para que ceiemos juntos. E era emprestado o lugar. E eles foram até aquele lugar que já estava acertado de que o empréstimo seria feito. E num lugar que não era próprio, Jesus se reuniu com os seus discípulos, falou-lhes da sua partida e lhes disse, em meio a todas as conversas que com eles teve, pegando um pão e o rasgando ao meio, ele disse: isto é o meu corpo, pão da vida rasgado. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que vocês comerem deste ou de qualquer pão, ou de qualquer comida, todas as vezes que vocês se alimentarem, lembrem-se de que o verdadeiro alimento é aquele que desceu do céu. A cada comida, a cada refeição, partam o pão com essa gratidão de que quem sabe que o verdadeiro pão que alimenta o nosso espírito para sempre é aquele que o Pai nos deu. É esse maná eterno que nos foi apresentado pelo nome de Jesus. É essa palavra da vida que nos foi trazida por Jesus. É essa graça que se encarnou e que se beijou com a verdade em Jesus. E que já tinha se antecipado a toda a criação, quando, num mistério eterno, impenetrável por mentes finitas, antes de criar qualquer elemento, esse Deus eterno, em quem todos os universos existem, subsistem, em quem tudo foi criado, em quem tudo se mantém, antes de que qualquer coisa dele emanasse, ele decidiu, misteriosa e incompartilhavelmente, sendo algo acessado apenas pela fé, não pelo intelecto, mas pela fé, que essa criação já iria ser criada sob o signo do resgate, da redenção, que seria uma criação livre para ser, para amar, ou para escolher não amar, mas que todas as implicações de criar estavam sendo assumidas pelo Criador, que antes de criar ofereceu-se a si mesmo, diante de si mesmo, jurando que não se arrependeria
de que quais fossem os resultados e as variáveis de todos os exercícios das liberdades das criaturas criadas. Ele estava se oferecendo em sacrifício pela liberdade da vida. E estava se oferecendo em sacrifício pelo resgate da vida. Porque Ele é amor, é justo e santo. E Ele mesmo atendeu às demandas do seu amor, da sua justiça e da sua santidade, quando antes de criar, se imolou pelas tragédias das liberdades, das volições, dos entes que estavam sendo criados, de modo que nenhuma criatura pode se aproximar diante de Deus dizendo: tu és injusto quando usas de graça e de misericórdia com tantas criaturas injustas. Porque a resposta de Deus a qualquer que seja essa perquirição de natureza diabólica é: antes de eu te criar, Satanás, o demônio, o anjo, o homem, ou seja tu que criaturas seja, assim a ti diz o Senhor, antes de que eu te criasse, eu já tinha derramado o meu sangue para usar de misericórdia com quem eu quisesse usar de misericórdia, para resgatar a todos aqueles que eu quisesse resgatar. E se eu desejo ser bom, por que é mau o teu olhar? Assim, na cruz, Jesus estava apenas sinalizando diante dos nossos sentidos humanos, diante da nossa finitude, com os signos possíveis e passíveis de serem acessados pelo nosso entendimento, aquilo que já está feito antes de haver mundo. O pão foi partido pela criação e por mim, antes de haver trigo, antes de haver átomo, antes de haver luz, antes de haver qualquer coisa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por esse pão que abraça todo o universo, e os multiversos, e os mundos paralelos, e as camadas dimensionais que nós não entendemos, que perplexifica o céu, o inferno e a terra, que cala a boca de demônios e que faz anjos gargalharem com uma visão de mistério que nem eles mesmos conseguem perscrutar. Obrigado por sermos filhos deste mistério, deste amor e dessa tão grande salvação. Aplica pela fé o discernimento deste mistério, não nos nossos cérebros, nem nos nossos intelectos, mas para além do nosso entendimento, invade o nosso coração com esse mistério que não está acessível aos nossos sentidos, mas que se transforma num regozijo, num gozo no nosso espírito. Eu te peço que seja assim, no coração de todos nós, em nome de Jesus. E naquela mesma noite, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, seja agora no cálice de vinho, seja em cada copo d'água, em cada suco,
em cada líquido de vida, em cada elemento de refrescamento, em todas as coisas. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se do sangue da aliança. Lembrem-se que eu bebi o cálice do lagar da ira do Todo-Poderoso, antes de haver mundo e na plenitude dos tempos, para que todos vocês ficassem livres de qualquer ira, que a própria existência de vocês pudesse eternizar em suas vidas. Lembrem-se de que eu bebi e sorvi tudo em mim mesmo. Lembrem-se do meu brado, está pago, está consumado, não há mais débito nenhum. Lembrem-se de que essa aliança está firmada nos céus, na terra e debaixo da terra, ou em qualquer dimensão, que ela é conhecida por qualquer criatura, em qualquer dimensão. Lembrem-se de que vocês estão seguros, de que vocês têm dono, de que vocês não precisam temer nada, de que o testamento que eu tenho com vocês jamais será anulado. Está feito, e vocês são meus herdeiros, são meus irmãos, são herdeiros de tudo quanto me toca. Eu os faço herdeiros de toda a minha glória. Bebam o cálice dessa aliança, dessa adoção, dessa inclusão de cada um de vocês no testamento da vida, no livro da vida, do Deus que não pode mentir, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou pedir que os que já estão designados para nos ajudarem a servir esses elementos façam isto agora, e peço que à medida em que cada um vá recebendo, não coma o pão nem beba o cálice, mas esperem para que bebamos todos juntos, de uma única vez, em nome de Jesus. Todos nós. Maravilha. Maravilha, Chicão. Nós vamos cantar louvores ao Senhor enquanto o pão e o vinho são distribuídos. Adore, adore, meu irmão, minha irmã. Acenda a fornalha do seu coração. Adore. Adore, adore em espírito e em verdade. Não se distraia. Orar a Deus. Quando eu adoro a Deus, em espírito e em verdade, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Aleluia! Vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Todos nós. Podes adorar a Deus. Basta invocar seu nome. Basta invocar seu nome. Podes adorar a Deus. Sobre Ele em nós, Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial do meu coração.
outro coração. Esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele em minha vida num dia especial do meu coração por um outro coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito e agora eu te amo tanto. Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito e agora eu te amo tanto. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito e agora eu te amo tanto. Jesus, mais uma vez. Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito e agora eu te amo tanto. Tu me deste o teu Espírito e agora eu te amo tanto. Me deste. Tu me deste o Espírito e agora eu te amo tanto. E agora eu te amo tanto. E agora? Agora eu te amo tanto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comamos todos.
Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. As minhas palavras são espírito e são vida. Bebamos todos. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanecendo em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós tampouco podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Permanecei em mim, e assim dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e para que o vosso fruto permaneça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Olhem aqui para mim, todos vocês. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. E ele disse isso a um mestre em Israel chamado Nicodemos, e que foi procurá-lo à noite, e que chegando no lugar onde ele estava, porque tinha inibições de procurá-lo durante o dia, por ser ele uma pessoa muito conhecida, e por ser Jesus uma figura muito controversa, ele preferiu procurá-lo à noite, para que não houvesse incidências de interpretações que pudessem prejudicá-lo como uma figura pública, membro do Sinédrio de Israel, que naqueles dias era equivalente ao Knesset de hoje, lá em Jerusalém. Era uma espécie de Câmara dos Deputados religiosa e política. Tinha um papel que hoje o Knesset, lá em Jerusalém, não tem, porque ele é só político. Mas naqueles dias o Sinédrio era um Knesset político e religioso. O sumo sacerdote era quem o dirigia. E as figuras sacerdotais mais importantes e os principais mestres e teólogos de Israel tinham assento naquele lugar. E por ser ele membro daquela instituição que era a mais importante no status quo do judaísmo dos dias de Jesus, ele procurou Jesus à noite. E quando o procurou, ele disse: Mestre, nós sabemos. Quem quer que pense, que sinta, que tem algum bom senso, sabe que tu és vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ninguém. Fazer esses sinais com essa graça, com esse amor, com essa ternura, com essa pureza, com essa simplicidade, meramente pela palavra, com esta soberania
humilde e mansa de coração, com este poder esmagador e sutil. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que Jesus lhe respondeu: Nicodemos, em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Seria o sonho de consumo de qualquer um de nós que uma figura iminente se aproximasse, não necessariamente de Jesus, bastava que se aproximasse de nós e nos confessasse isso acerca de Jesus. Se todo o congresso viesse um a um, em horas diferentes, e me dissesse: Caio, nós sabemos que Jesus é enviado da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que ele fez e faz se Deus não estiver com ele. Provavelmente eu chegasse aqui no domingo e dissesse a você: gente boa de Deus, está acontecendo um derramamento do Espírito no Congresso Nacional. Mas Jesus ouve isto de uma das figuras mais iminentes da nação. E ao invés de dizer: tu tens razão, que bom, bem-aventurado és, Nicodemos, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Ele disse: Nicodemos, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o que Nicodemos confessou é o que o bom senso afirma. Só um ser obstinado por uma decisão perversa, por uma incredulidade deliberada, fabricada, autoproduzida, por razões absolutamente malignas, fazendo também implicitamente com a declaração, uma confissão de maldade pessoal, diria o contrário acerca de Jesus. Se você for à Índia, eles vão dizer que Jesus é um Krishna extraordinário. É uma pena que o cristianismo o tenha enfeiado tanto. Se você for entre os budistas de qualquer lugar do mundo, ele vai dizer: Jesus foi um dos maiores iluminados. Os muçulmanos dizem que ele é superior a Maomé, que ele é o profeta dos profetas que já veio a este mundo. Os espiritualistas de qualquer matiz nos dizem que ele foi o maior espírito de luz que já andou pela terra. Daí, o que Nicodemos estava dizendo não ser nada além do que qualquer um pode saber, e só não sabe se tiver decidido até aí andar, porque pela lógica mais básica, se o coração não for maligno, se o olhar não for perverso, se a obstinação não for satânica na mente humana, até esse pontinho aqui de dizer: tu és mestre, espírito de luz, tu és um avatar. E aqui é a mesma coisa.
enviado da parte de Deus, tu és o guru dos gurus. Nós sabemos. E ele estava certo. O mundo inteiro até aqui sabe sobre isto, até aqui declara. Mas Jesus queria que Nicodemos fosse para além da lógica. Porque Jesus não é o avatar dos avatares, nem o mestre dos mestres, nem o iluminado maior. Escandalosamente, loucamente, Jesus é Deus. É Deus. Daí, Nicodemos ter dado os passos lineares da lógica, causa e efeito. Para ter este efeito, a causa tem que ser divina, enviado da parte de Deus. Ponto. Lógico. Elementar, meu caro Watson. Até aqui a gente vai. Agora, aonde o pescador da Galileia foi, sem sinédrio, sem cultura, sem teologia, sem nada, e que foi muito para além, abandonou a estratosfera, viajou para fora do universo, para além de toda a lógica, e disse, ao ser indagado, e vós, quem dizeis que eu sou? Ao que respondeu a Jesus Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a ele Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, nem sangue, nem lógica, nem filosofia, nem linearidade de causa e efeito, de raciocínio. Não foi o bom senso. Foi algo que o bom senso não alcança. Tu penetraste na lucidez da loucura humana que mergulha no mistério infinito pela revelação do meu Pai que está nos céus. Feliz tu és, feliz todo aquele que contigo se deixar possuir por esta luz. A Nicodemos, todavia, o que se diz é, Nicodemos, mestre, nós sabemos, Nicodemos, eu não sou o salvador do que vocês sabem. Eu sou aquele que foi enviado para o que vocês não podem nem imaginar. Eu sou a graça da loucura divina. E para que alguém entre, passe, atravesse, veja e penetre essa dimensão do reino absoluto de Deus, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz, mestre, como pode suceder isto? Pode, porventura, um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode isto acontecer? Ao que Jesus de novo lhe responde, Nicodemos, olha aqui para mim, aquele que é nascido da carne é carne. Da cópula. Meu pai e minha mãe copularam. Eu nasci da carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em verdade, eu te digo,
que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. A interpretação teológica mais clássica sobre nascer da água e do Espírito é aquela que diz que nascer da água, pasmem, tem a ver com um dia ter rompido a placenta da mãe. Porque esse é o primeiro passo para ter consciência, romper a placenta da mãe. Pá! Aí está aqui no mundo. Já está aqui no mundo. Aí vai crescendo aqui, né? Até um dia que quem sabe se arrepende. Aí nasce do Espírito. Pela obra do Espírito Santo ele se converte. Outra, clássica, é aquela que diz que nascer da água é o batismo. E a Igreja Católica é a mãe do batismo, como água benta, como água que no ato do batismo regenera. Por isso, as crianças na Igreja Católica precisam ser batizadas o quanto antes, porque se morrer sem um batismo, ficam no limbo. Coitadinhos, aqueles pintainhos no limbo. Aí o padre tem que correr lá e pá, água do menino. A água é mágica. O batismo é mágico. Não é como hoje aqui, eu só batizei os que já estavam batizados, simbolizando para eles e para nós e cumprindo um mandamento que já estava cumprido pela palavra no coração deles. Então, quem nascer da água, quem for batizado e receber o Espírito Santo no ato desse batismo com água, a hora que a água está caindo na cabeça, o Espírito Santo está penetrando no coração, porque se a água não cair antes, o Espírito não vem. O Espírito condicionado à água, e por seu turno ao padre, e por seu turno à igreja, e por seu turno ao sacerdote, ou seja lá quem for o dono de tal privilégio. Não pode ver o reino de Deus. Assim ensina a religião. Agora, é óbvio que existe uma relação entre nascer da água e do Espírito em relação ao fato de que João Batista veio chamando todos os que o ouviam, preparando o caminho do Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que viria depois dele, chamando-os para o arrependimento que selava a metanoia, a mudança de mente ocorrida pela simbolização do batismo com água, ou em água, como queiram. E que, ao ver Jesus, afirmou ele, João, eu, na verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, é óbvio que assim como na história João batizou com água chamando ao arrependimento e Jesus batizou com o Espírito Santo e o próprio Jesus ao pregar dizia arrependei-vos porque o reino de Deus está à mão. Nascer de novo implica em passar por um processo de conversão total da mente, de zeramento absoluto dos nossos conceitos, decisões, pensamentos.
de um sepultamento de toda a nossa arrogância, de um entregarmos-nos a um dilúvio que nos mate sob as águas da graça, para que a gente saia e emerja de toda esta situação como aquele que é arrancado pela via do arrependimento, da mudança de mente para uma nova vida, para um recomeço absoluto, e que só pode acontecer como obra do Espírito Santo em nós. Mas para mim, me é impossível ouvir Jesus dizer que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar nem ver o reino de Deus, e não associar isso à criação de todas as coisas. Como diz o livro de Gênesis, fazendo alusão ao fato de que já tinha havido uma criação anterior que tinha se deteriorado, se catastrofizado e ficado sem forma e vazia. No princípio, tirou do nada Deus os céus e a terra, o universo, o cosmos. Aí, a terra ficou catastrófica, abalada, vazia, esvaziada, desvivificada, morta por uma catástrofe que nós não sabemos qual seja, mas que está registrada no início da Escritura. Então, o que se tem no livro de Gênesis é uma recriação. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. E o sol, as luzes do universo, que estavam apagadas para esta ordem planetária pelo catastrofismo que tinha involucrado o planeta numa situação absolutamente densa de escuridade, essas luzes começaram a penetrar. E se diz que nesse caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E é desse Espírito de Deus que paira sobre as águas, e dessa luz que vem e incide sobre a ação do Espírito de Deus tremulando sobre as águas de um oceano escuro, e uma atmosfera que vai se abrindo, aonde era após era, nos tempos daquele acontecimento, sol, lua, estrelas vão penetrando com as suas incidências esse ambiente planetário, e o Espírito de Deus vibrando sobre as águas, e a luz incidindo sobre as águas. E disse Deus: produzam as águas seres viventes, enxames aos milhões. E produza a terra erva verde. E apareçam sobre a terra seres viventes. E o mundo foi se enchendo. Até que ao sexto dia, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo isso brotando num processo de graça no tempo, no espaço, envolvendo o mundo natural com a sutileza de todos os milagres sobrenaturais encadeados nas cadeias da natureza, com o Espírito de Deus vibrando sobre as águas.
Tudo isso, mais do que qualquer outra coisa, ilustra o fato de que nascer de novo, número 1, decorre da admissão da catastrofização da nossa existência anterior. Eu posso ser um Nicodemos, um mestre, mas eu preciso abandonar qualquer que seja a presunção da minha cátedra e assumir a certeza da minha catástrofe. Trocar a cátedra pela catástrofe. Segundo, implica em que eu admita em que a minha existência precisa ser reiniciada, totalmente recriada, totalmente refeita. Terceiro, implica em que eu mesmo não direi mais que sei, nem que sou. Eu direi que não sei e que quero ser. Quarto, implica em que eu retorne não ao ventre da minha mãe, mas que eu me abandone a Deus na confissão da minha catástrofe e que eu esqueça a presunção do meu ser e do meu saber e eu me entregue à vibração do Espírito Santo no oceano das minhas trevas e do meu interior, para que a luz divina me ilumine, para que a palavra de Deus suscite a ordem de uma nova criação no meu ser. Até que surja um novo homem, que apareça segundo Deus, produzido segundo os frutos da justiça, criado e arrancado da sua própria catástrofe, nascido da água e do Espírito, produzido nesse oceano interior do inconsciente, do coração, trabalhado, como no Gênesis, no ambiente mais catastrófico, que é o meu inconsciente vazado de tudo quanto me descria se eu ficar entregue a mim mesmo. Eu preciso que essa obra do Espírito Santo tenha o seu Gênesis nesse ambiente mais interior, tão interior quanto exteriormente distante de nós seria o imaginarmos a Terra nesse momento de catástrofe anterior a essa recriação na qual ela se tornou. Nascer de novo implica admitir um voltar-se completamente sem forma e sem vazio, para as mãos de forma e vazio, para as mãos de Deus, para que Ele me refaça, me recrie. E a consequência disso é que eu abandono as minhas opiniões, eu abandono os meus preconceitos, eu abandono as minhas pré-compreensões, eu abandono todas as minhas filosofias, eu abandono todos os meus processos religiosos, eu abandono todas as minhas ideias culturais sobre Jesus, sobre Deus, eu abandono a religião, eu abandono a política, eu abandono o mundo, e eu me entrego a Jesus para ser refeito do nada, para nascer da água e do Espírito, do oceano da coisa disforme, para que a palavra de Deus vá trazendo-me aos sentidos que vão, ao final, modelar um homem criado segundo Deus, conforme a justiça e a retidão procedentes da verdade.
este pode abrir os olhos e ver o reino de Deus. E este pode entrar no reino de Deus. E se alguém não viver este processo, jamais verá e jamais entrará no reino de Deus. Pode ser Nicodemos. Pode ser filho do melhor estofo religioso. Pode concordar com a sabedoria universal e dizer, nós sabemos. Mas a esse Jesus dirá, em verdade, a verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, jamais entrará e tampouco verá o reino de Deus. A maioria de nós vive vidas nicodemianas. Fomos educados nessa cultura do cristianismo e nos satisfizemos com essas logiquinhas tolas de causa e efeito. E Jesus está nos chamando para uma desconstrução absoluta que dê lugar a um ser que nasça, que exploda, que apareça, que seja uma nova criação, que seja arrancado do caos do oceano, da escuridão, da indevassabilidade do próprio coração, aonde só o Espírito de Deus penetra e tremula, e daí tirado para ser feito um novo homem, segundo Deus, segundo a imagem de Jesus. Hoje, o que eu quero pedir a você de todo o coração é que você não se engane mais. Jesus, em muitos casos, é o avatar dos cristãos. É o Deus maior. Mas a grande maioria não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Continua vendo a vida com os mesmos olhos, interpretando tudo com os mesmos conceitos preconceitualizados, sofrendo das mesmas doenças de natureza mais mesquinha, preferindo a água do batismo do que admitirem que o Espírito de Deus tremule no oceano impenetrável do seu inconsciente, da sua interioridade, e que de dentro para fora vá nos criando, nos tecendo, até que a gente vire gente, segundo Deus, segundo o Evangelho. Se não for assim, nada terá sido verdadeiro. Em verdade, eu vos digo em nome de Jesus, que se alguém não nascer da água e do Espírito, jamais verá e jamais entrará no reino dos céus. Vamos ficar em pé? E eu quero fazer um convite antes de nós nos despedirmos. Por favor, ninguém se movimente. Se essa palavra mais simples do que a simplicidade, do que eu jamais conseguiria dizer com outra simplicidade, chegou até você, convenceu você de que você até hoje teve um avatar muito legal chamado Jesus ou qualquer outro, e que convenceu você pelo Espírito Santo que você tem que se desconverter até do Jesus mestre e avatar do cristianismo, do Jesus guru familiar, do Jesus mestre da igreja, salvador dos crentes, o Espírito iluminado, ou do Jesus Deus de doutrina, de credo,
mas que nunca submeteu você nunca se submeteu, de fato, ao abandono, à entrega, ao reconhecimento da catástrofe que nos ocorreu. E você nunca se entregou para que suas cátedras sejam todas abandonadas, a sua catástrofe seja identificada, para que da verdade mais visceral de quem nós somos, sem os argumentinhos da nossa falente arrogância, nós nos entreguemos para sermos refeitos e reconstruídos, para que no mar da nossa interioridade o Espírito de Deus vibre dessa água primal e desse Espírito divino, seja arrancada a vida nova de dentro de nós, de tal modo que a gente seja recriado, refeito, porque se alguém de fato está em Cristo, é uma nova criação, é uma recriação. As coisas antigas já passaram, a terra sem forma e vazia passou, o ser sem forma e vazio ficou. Agora, eis que tudo se fez novo, se fez novo, se fez novo, se fez novo, porque se algum dia nós conhecemos a Jesus segundo a carne, segundo Nicodemos, nós sabemos, nas linearidades da nossa presunção, já agora, diz Paulo, não o conhecemos deste modo. Fomos objeto de uma nova criação. Porque o Deus que um dia disse, haja luz e houve luz, é o mesmo que disse a cada um de nós, de trevas resplandeceu luz, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo, pelo abrir do nosso olhar, para nascermos e vermos a face do que seja um verdadeiro homem. Porque em Jesus nós temos a plenitude absoluta de quem Deus é e a verdade total de quem o homem deve ser. Quem é exposto a isso, de dentro para fora, nasceu de novo e vai crescer para a plenitude desse fato de tornar-se a imagem e semelhança de Deus em Cristo. Se o Espírito de Deus convenceu você, com emoção, sem nada, mas esmagou você, com a compreensão de que até hoje você confessava a fé de Nicodemos, e o Espírito deu convicção a você de que você precisa se entregar completamente para ser refeito em Deus. Então eu peço que com o coração humilde, quebrantado e contrito, fatos espirituais sem os quais Deus não nos aceita, você, num gesto também simples e humilde de fé, sem dissimulação, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, sem medo da confissão. E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pode vir bem aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. De coração. Aleluia. Jesus
eu deixo as minhas certezas, as minhas cátedras, e venho e assumo a minha catástrofe. Venha, venha, pode vir. Se o Espírito de Deus falou com você, venha. Porque hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Esqueça tudo que você sabia ou pensou que soube e venha. Porque Jesus não fica lisonjeado com as nossas lógicas lineares. Ele quer que a gente nasça de novo, que a gente se entregue nas mãos dele mesmo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Todos nós. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, todos nós, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus, Tu estás entre nós. O Teu Espírito tremula e vibra, recriando a partir do oceano do nosso interior vidas e seres novos que estão nascendo outra vez depois da catástrofe de ser sem Ti. Pelo amor do Teu nome, coloca no coração de cada um a fé que se aproprie desta graça, desta revelação. Abre os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, os Teus comandos de recriação, a voz desse Evangelho que arrebenta o caos e chama tudo de volta à vida em nome de Jesus. E por favor, dá que cada um tome posse no coração pela fé, sabendo que é pela fé que tudo isso acontece. Pela fé. É pela graça que tu suscitas até a fé que é capaz de crer nesse milagre que precede tudo que é unilateral, que é provocação tua, que é decisão tua nos chamando à vida. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz e não sermos aqueles entes que trabalham contra a criação no teu amor. Permite-nos seguirmos o fluxo da vida da palavra que cria. E em teu nome eu sei que todo aquele que está dizendo, eu quero nascer de novo,
só diz isto por obra do Espírito Santo. Então, se alguém quer, em nome de Jesus eu diga, nasça de novo, em nome de Jesus. Porque foi Ele que efetuou em você o querer. E é Ele quem efetua em você o realizar. Quem quer portanto, seja, em nome de Jesus. Seja nascido de novo, em nome de Jesus. E cresça para essa nova vida segundo Jesus. Até que Cristo seja completamente formado em você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê paz. Vão na paz do Senhor, tenham uma semana linda. É isso aí, galera da Vem Ver TV, plantão do Caião, depois do culto maravilhoso. Como é que você chama, meu amigo? Gonçalo. Gonçalo, da onde você veio, Gonçalo? De Águas Claras. De Águas Claras, perfeito. Não é que eu vim já morei em outros lugares. Primeira vez aqui no caminho? Não, já vim outras vezes, já. O que você acha do culto? Eu acho um momento de reflexão, um momento de repensar a semana, uma palavra boa. Dá pra nascer um pouquinho de novo? Todo dia, renovado dia a dia. É isso aí, mano. Maravilha. Gonçalo, seu nome? Cássia. Cássia, e aí? O que foi que te moveu, Cássia? Assim, eu quero ser batizada. Como é que foi que brotou no teu coração? Bom, eu já tinha... sempre fui criada com a palavra de Deus, só que nunca ela tinha me comovido tanto e aí eu senti no meu coração o Espírito falando comigo que eu tinha que ser batizada e foi uma experiência maravilhosa para mim, que eu nunca vou esquecer e que vai mudar minha vida. Que maravilha. Tem muito tempo que você vem aqui no caminho? Tem já uns 2 anos. 2 anos? Sim. E assim, cada dia mais o evangelho rodando. Exatamente. Aí vai vindo vontades de aprofundar cada vez mais e viver cada vez mais no caminho. Você era de outra denominação? Não, sempre fui... não, eu era já frequentei outras igrejas, porque minha família sempre foi... Meu avô é pastor, então nasci na igreja evangélica. Mas depois que a gente veio para o caminho, a nossa visão mudou bastante. Tanto da minha família quanto a minha. Mudou para melhor, claro. Com certeza. Tava aqui. Obrigado, querido. Maravilha.